Olá, que bom estar com vocês. E hoje eu vou falar de mais uma pré-estreia, um super filme, A Redenção. É inspirado na vida de um alemão, o pastor Dietrich Bonhoeffer. Nessa história, ele conta como foi a luta contra o nazismo. Então vamos lá. Eu sou Solange Nunes e esse é o Super Repórter. Está aqui do meu lado o nosso querido Guilherme Kilter, vereador de Curitiba. Guilherme, me fala, você já conhece a história desse filme? Sim, conheço um pouco a história do Dietrich, né, que fala, o nome alemão difícil, mas é muito inspiradora para nós, ainda mais como cristãos e a gente que está na política também, tudo que ele viveu, tudo que passou na Alemanha nazista. Espero conhecer um pouco mais detalhadamente hoje, mas de forma geral a gente já tem um pouco de conhecimento. Que legal, me fala uma coisa, essa história também pode servir para os nossos dias de hoje, em termos de política, para a nossa geração, para os nossos jovens? Sim, eu acho que os princípios que a história dele carrega, tudo que ele viveu na Alemanha nazista, uma época completamente difícil, um dos países mais difíceis da história da humanidade, a Alemanha de Hitler, ele conseguiu manter vivos seus princípios, seus valores, pregar a Cristo no meio dessa opressão toda, salvar muitas vidas, salvou muitas vidas de judeus e ainda conseguiu disseminar a sua verdade. Eu acredito que a verdade da desobediência civil trazida por ele é muito importante para que a gente possa aprender hoje, até onde o Estado deve ir ou não, até onde a gente deve obedecer ou não. Quando se torna uma tirania, aí acho que a gente não deve mais dizer sim, sim, senhor, mas deve desobedecer em nome daquela lei maior, que é a lei de Deus, que a gente aprende, que está acima da lei dos homens. Então acho que esse é o maior aprendizado que fica para nós hoje, de não ceder sempre à tirania, mas aprender a dizer não e estabelecer os limites. E qual a tua expectativa pessoal em relação a esse filme? Eu acredito que vai trazer um enriquecimento pessoal muito grande, muita inspiração, um testemunho muito forte, para que a gente possa viver um tempo hoje com ousadia e com coragem. Porque senão a gente fica aceitando o que nos impõe e um Estado cada vez mais difícil, opressor, tirânico, a gente precisa saber os limites e nos impor em relação a isso. Então que o Dietrich possa ser um bom exemplo para todos nós hoje no Brasil e no mundo inteiro, que estamos passando por tempos difíceis, nossa liberdade cada vez mais cerceada de diferentes maneiras, que a gente possa usar isso como referência para tudo que a gente vai fazer aqui e vai ver nos próximos dias. Eu estou aqui com a Daniela, da Igreja Família de São José dos Pinhais, e ela vai falar um pouquinho para a gente do que ela acha que esse filme pode impactar hoje o público, a nossa geração. Então, há muita expectativa, na verdade, em relação a esse filme por causa da história de Bonhoeffer, por causa da maneira como ele colocou a sua fé em prática, se posicionando contra o mal, que no caso era a situação do nazismo na Alemanha. Uma fé que não é teórica e uma fé que é, na verdade, prática, a ponto dele colocar a sua própria vida e ele considerar a sua própria existência a serviço do propósito de Deus para a vida dele. Considerando que fé não é uma religião, não é uma teoria, mas é, na verdade, o seu relacionamento com Deus que o impulsiona a se posicionar de acordo com princípios bíblicos a despeito do mal, a despeito das consequências e do risco da própria vida. Pelo que eu estou vendo aqui, você conhece bastante a história dele, né, Daniela? Como que você conhece? Eu gosto muito de Bonhoeffer, principalmente porque quando eu fiz a faculdade de teologia, ele foi um autor que já me inspirava antes, me inspirou um pouco mais e eu escrevi algumas coisas a respeito dele. Que legal. Então me fala agora, qual é a tua expectativa pessoal em relação ao filme? A expectativa é da inspiração. A expectativa é de fato de você assistir um filme, se fizer jus de fato à história dele, a toda a biografia dele, mas um filme que serve de inspiração para todos nós, porque esse é o objetivo do testemunho de todo cristão, glorificar a Deus e inspirar gerações. Estou aqui com a Lidiane, da Faculdade Betânia, e ela vai me falar se ela já conhecia essa história do Dietrich Bonhoeffer. Você já conhecia, Lidiane? Já conhecia, com certeza, né? Um personagem muito importante, famoso na história da igreja. Ele foi um pastor luterano que ousou, né, lutar pelo que acreditava, lutar contra o sistema, né? E, então, sem dúvida, eu estou assim, com muita expectativa por esse filme, porque realmente ele é um personagem na história que eu admiro muito, né? Pela sua história de coragem, de fé, com certeza. Lidiane, me fala, o que a gente pode linkar lá do passado, essa história do passado, para hoje em dia, para os nossos tempos? O que a gente traz de fé, de resistência, resiliência? Olha, com certeza tem muitas lições que nós podemos aprender com essa personagem, né? Porque ele realmente foi um homem de muita coragem, que ousou, em nome da sua fé, defender
os valores em que acreditava, lutou pela vida, lutou contra o sistema do Terceiro Reich, em defesa da vida, né? Então ele, como um personagem de fé, né, um pastor, como foi, teve a coragem de se rebelar e dizer não a um sistema em nome daquilo que acreditava. Então eu acho que nós, como cristãos, temos muito que aprender com ele. Hitler has captured the nation's imagination, Dietrich. Bravery is a rare commodity. You will go to England as our spy. What good is the church if it doesn't speak for the victims of the state? The church's job is to kindle peace. Peace. Oh, you mean silent? I need you to understand that your life will not be the same after I speak these words. We have devised a plot to assassinate the Führer. Guide our hands. Guide our trembling hands. God sent Germany a true savior! Our silence in the face of evil is itself evil. Words aren't words anymore, Dietrich. They're nooses, bullets. This is a trigger that cannot be unpulled. God forgive us if we do this. Will he forgive us if we don't? Débora, eu vou perguntar para você. Essa história que nós ouvimos lá dentro desse filme, A Redenção, inspira as pessoas hoje em dia a mudar um pouco a sua mentalidade, a viver com mais fé, com mais determinação? O que você acha? Olha, com certeza. Esse filme foi, assim, extremamente impactante, instigante, provocativo, porque isso nos instiga a viver realmente uma fé mais prática. A não ficar só realmente no nosso mundo confortável, mas realmente entender o chamado, entender aquilo que Deus espera de nós, entender que existe uma ação no meio da sociedade, não só ficar às vezes no nosso ritmo confortável de igreja. Isso nos instiga a ir muito mais além. Esse filme foi extremamente importante e provocativo para mim. E é exatamente isso que você falou. O Dietrich foi além, ele foi muito mais além e ele influenciou pessoas, né? Naquele momento que ele influenciou o guarda lá, né? É muito marcante e muito tocante, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu já sou uma pessoa que saio geralmente da minha zona de conforto, porque eu não consigo ficar muito tempo quieta. E quando a gente assiste esse tipo de conteúdo, a gente fala, poxa, eu preciso fazer mais, eu preciso ir além, porque ali Bonhoeffer, o quanto ele influenciou, o quanto que hoje a gente não sabia, eu principalmente não sabia de toda essa história dele, mas o quanto que isso influencia hoje, quanto trouxe impacto hoje para a nossa vida. Tudo aquilo que ele fez, né? Com um propósito, com um objetivo, muito impactante mesmo. Professor, conta pra gente o que você achou, o que você pode trazer para a sua vida. Bom, Solange, obrigado pela oportunidade aqui. Tem uma série de lições esse filme, né? É um pacifista que se vê diante de uma série de dilemas em relação a tomar a causa, né? E brigar por ela até o fim, né? E ele nos mostra assim como é importante ter esse espírito de luta, de obstinação para o próximo, né? Muito interessante o filme, né? Verdade. E isso, na verdade, para a nossa sociedade é muito importante hoje em dia também, né? Sem dúvida, e a gente vive assim nós vivemos um mundo de extremismos, né? E a gente está vendo aí as guerras pelo mundo, né? E a gente não pode deixar isso chegar perto da gente, sabe? A gente tem que lutar com todas as forças para honrar a paz, né? A gente vive, Deus nos colocou aqui para ter paz, né? A Bianca aqui, da Igreja Alcance de Pinhais, estava falando que ela ficou muito emocionada ao ver esse filme. E eu quero perguntar para ela agora, qual é a cena que mais te marcou e por quê? Eu fiquei muito emocionada com a cena que o pai, o bispo, né, ele pregou a palavra e depois quando ele foi para casa ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Então ele se despediu ali da família, da esposa, do filho e foi entregue ali nas mãos dos nazistas, né? E todo o sofrimento da família, sabendo o que ia acontecer com o pai na angústia, né? Imaginando o que estaria acontecendo com a família dele sem ter o controle daquela situação, né?
essa cena me marcou bastante. E você, como psicóloga, o que você tirou de prático, de útil para a tua vida vendo essa história? Como psicóloga, como cristã também, né? Eu acho que eu fiquei pensando muito sobre o papel de uma igreja mais ativa, porque acho que muitas vezes a gente, por uma questão talvez de cultura, e que não que eu ache errado, mas a gente muito voltado para o templo, para a adoração individual, né? E acho que hoje eu fiquei pensando sobre isso, esse chamado para estar com as pessoas, todo aquele que precisa, não só às vezes olhar para o cristão, mas para qualquer pessoa que precisa ouvir a palavra, que precisa ser acolhido, que precisa ser visto, né? Então, uma igreja que seja mais atuante fora das quatro paredes. Essa história fala não somente da coragem e determinação dele, mas também fala muito do amor que ele tinha, né? Ele não concordava com as coisas que aconteciam porque ele tinha amor pelas pessoas, né? Então, foi realmente muito marcante. Eu estou aqui com a Fran, que é uma das responsáveis pela 360 Way Up. Fran, me conta uma coisa, você assistiu o filme hoje pela primeira vez. Como que foi? Foi marcante, foi tocante, ficou emocionada? Eu fiquei muito emocionada, inclusive chorei durante o filme. É um filme que fala demais aos nossos corações, né? Com relação a posicionamento, a não pensar a igreja só nas quatro paredes, mas fora dela. Então é um filme que traz reflexão para nós como cristãos. Eu acho que A Forja foi um sucesso de público maravilhoso, mas eu convido você, todo cristão, deve assistir Bonhoeffer, que é um filme que vai falar o seu coração de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Uma igreja fora, uma igreja que pensa os oprimidos, aquelas pessoas que estão sofrendo. Então assista, eu tenho certeza que vai ser muito especial para todo mundo que for no cinema. A impressão que dá é que é um filme político, né? Extremamente político, mas não é. Quando a gente senta lá e começa a ver a história dele, é uma coisa que realmente é muito pessoal, muito particular. Exatamente. E a forma como ele se preocupava com os mais vulneráveis. Né? Desde muito novo, ele se preocupava com essas pessoas. E o que a igreja tem feito por isso, né? Então, traz essa reflexão para todo mundo. O Guilherme Kilter está aqui, gente, e ele vai falar para nós o que nós podemos tirar de lição para a nossa sociedade nesses tempos, atualmente, Gui. Acho que a gente pode seguir duas linhas, né? Primeiro, para a nossa vida pessoal, enquanto cristãos, a gente deve se perguntar, será que a gente está disposto, de fato, a perder tudo em nome de Cristo, em nome da verdade que a gente defende, que a gente acredita? Será que a gente está disposto a colocar nossos bens, a nossa vida, a nossa família, o ouro, a prata, nossos amigos, tudo em perda em memória de Cristo? Acho que essa é a grande lição da vida de Bonhoeffer. Nós estamos dispostos a ir até o fim em nome do Senhor. E aí acho que, saindo da esfera pessoal e agora para uma esfera mais da sociedade, até onde vai a obediência, até onde a gente deve obedecer. Ordens ilegais não se obedece. No Brasil a gente viu uma situação em que nosso judiciário tem avançado cada vez mais contra as nossas liberdades e nós devemos nos perguntar até onde devemos obedecer. Hoje nós temos mais de 300 presos políticos na Colmeia, na Papuda, em Brasília, e são famílias que estão sofrendo. Pais de família que estão presos, mulheres, crianças, idosos. Então a gente deve se perguntar, isso é legítimo? Isso é legal? A gente deve obedecer ordens desse tipo? E isso traz um grande questionamento no sentido de até onde vai a nossa obediência. Então que a gente possa levar isso para casa, pensar e refletir nisso e ter coragem para desobedecer se necessário. E você ouvindo e vendo hoje essa história, você se sente mais motivado, mais inspirado em fazer o que você realmente foi eleito para fazer, que você é o nosso vereador, né? Como que você encara isso? Não, com certeza. Acho que histórias como essa, Bonhoeffer, Martin Luther King, diversos outros que defenderam os nossos princípios, a nossa verdade, mesmo que isso custasse muito a eles, nos inspiram a continuar e fazer o que a gente faz em nome de algo muito maior, não só da política, não só de quem a gente representa, mas de princípios e valores que são eternos para nós e vão continuar, independente do país, independente da época e dos momentos, mas que a gente possa de fato ser arautos dessa verdade, dessa justiça que vem de Deus e não dos homens, e a gente possa continuar defendendo isso sempre. Eu estou aqui com a Daniela e ela estava me contando que ela chorou um monte lá dentro. E eu acho assim que a maioria das pessoas também ficaram muito emocionadas. É um filme muito forte, muito marcante. E eu vou te perguntar, Daniela, você como conhecedora da história dele, né? Como que foi para você? Como é que foi a tua expectativa de ver a história dele agora sendo contada no filme? Então, quando eu fiz a faculdade de teologia, Bonhoeffer foi um dos autores que eu mais li. E quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, foi inspirado no livro Discipulado dele. E ele conta, né, muitas coisas a respeito da sua trajetória e de tudo aquilo que
que de fato ele viveu, mas a maneira como ele se posicionou contra o mal. A fé sempre vai se posicionar contra o mal e de uma maneira prática. A fé não é uma teoria, a fé é uma nova existência. É nós vivermos para algo que é muito maior do que nós mesmos. Isso faz com que nós nos lembremos que nós somos transcendentais por causa daquilo que Jesus Cristo fez. As trevas jamais poderiam prevalecer contra a luz. Essa mensagem foi dita nos evangelhos, foi dita por Isaías, lá no Antigo Testamento, e ela continua atual, de que a luz brilharam sobre as trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz. O filme cativou o coração, indico para todo mundo que assistam de fato, continua inspirando. Que bom ouvir isso, realmente continua inspirando, né? Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas parece que foi feito para a nossa geração, para essa época, né, que nós estamos vivendo, né? É justamente isso, porque o livro não é sobre Bonhoeffer. Bonhoeffer morreu em 1945, mas a mensagem dele é atual porque a mensagem dele é de 2000 anos atrás. É sobre o Evangelho, é sobre Jesus Cristo e a vida dele não foi sobre si mesmo. Senão, ele teve oportunidades de preservar a sua própria vida. Ele viveu por alguém que o inspirou e por isso que a mensagem dele continua atual até hoje. Então, você não fique de fora. Venha também assistir A Redenção. Esse foi o Super Repórter Rede Super inspirando você. Deus te abençoe.